Dia, como nós havíamos prometido, vamos começar hoje trabalhando análise sintática. Começamos lá no iníciozinho, lógico, começamos trabalhando com o valor isolado das palavras, né? Que nós chamamos de análise morfológica. Hoje nós vamos trabalhar o valor das palavras de acordo com a função ocupada dentro do período da oração ou do enunciado, como quer que nós queiramos chamar. Nós vamos chamar essa classificação de análise sintática. Analisar sintaticamente é a gente dizer qual a função ocupada, não é isso? Ou classificar a palavra de acordo com a função ocupada dentro do enunciado indicado. Aí nós temos, vamos começar, que nós tudo vamos chamar isso aí de termos oracionais ou de termos da oração. Nós temos os termos essenciais, que são sujeito e predicado, nós temos os termos integrantes e temos termos acessórios. Vamos começar vendo devagarinho. Aqui nós vamos ver os termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos começar hoje vendo simplesmente o sujeito composto, simples composto e oculto, que nós vamos chamar de sujeito desinencial. O que é o sujeito desinencial? Porque nós vamos conhecer pela desinência. A desinência é aquela palavra, desinência nominal, que nós vamos chamar aquele fragmentozinho que finaliza a palavra. Aí, através daquela finalização, que nós vamos conhecer a pessoa que o sujeito oculto está indicando. Ele é um sujeito oculto, porém não aparece na oração, porém ele está designando um ser qualquer. Ok? Então, o sujeito oculto, o sujeito simples, ele tem um núcleo, só um núcleo. O sujeito composto tem mais de um núcleo. É isso? Então, mais de um núcleo e um núcleo. Núcleo é a palavra principal. Geralmente, essa palavra aparece substantivada, em forma de substantivo. Porém, ela também, esse sujeito sim, pode aparecer como núcleo, um pronome, isso, dependendo da frase, da oração, da circunstância, que nós vamos chamar de palavra substantivada. Quer dizer, é uma palavra ocupando o núcleo do sujeito no valor de substantivo. Mas é bom que saibamos que a maioria dos núcleos, eles são substantivos. Então, nós temos aqui sujeito e predicado, né? Nós vamos trabalhar primeiro os sujeitos, para não confundir muito. E o que é o sujeito? É o termo de quem se fala na oração. E o restante, quando se trata de sujeito simples e composto, principalmente, nós vamos chamar de predicado. Por isso que nós vamos envolver o predicado dentro do exemplo, para já darmos um pontapé inicial à segunda parte, que é o predicado. Vejamos só, é muito simples. Aqui é um resumo e é muito simples para você entender. Basta que prestem atenção. Observem só. Se eu pegar um exemplo aqui e disser assim: o homem estuda muito. Eu disse, o homem estuda muito. Aí a pergunta aqui é quem que estuda. Primeiro, nós vamos observar aqui na oração o
verbo. Não é isso? Porque a pergunta ela é feita em torno do verbo. Observe só. Então, nós vamos observar na oração o verbo. O verbo é estudar. E nós lançamos uma pergunta a esse verbo. Quem estuda? Não é isso? Quem estuda? A resposta desse quem estuda, dessa pergunta, é que nós vamos chamar de sujeito. Não é isso? Então, quem é que estuda? O homem. Esse homem, ele está praticando a ação. Então, a ação praticada é que nós vamos chamar de sujeito. Aí observem só que dentro do sujeito nós temos uma palavra principal. Qual é a palavra principal? É o o ou o, a palavra homem? A palavra principal, pessoal. Qual é a palavra principal? É a palavra homem. Artigo não é a palavra principal. O substantivo, vamos chamar assim, de substantivo. Então, o substantivo vem ser a palavra homem. Esse homem, essa palavra, nós vamos chamar de núcleo. Núcleo. Núcleo de quem? Núcleo do sujeito. Quantos núcleos tem esse sujeito? Só um. Se só tem um núcleo, é isso? Se só tem um núcleo, nós vamos chamar de sujeito simples. Ok? Simples porque o conceito está deixando bem explícito. Simples é aquele que só tem um núcleo. Núcleo é a palavra principal. De preferência, vai aparecer um substantivo. Ou, se aparecer uma outra palavra, como, por exemplo, um verbo, ou um verbo não, o verbo tem que ser predicado. Nós vamos, por exemplo, um pronome, eu digo assim, ó. Você estuda muito. Vamos dar prioridade ao verbo, porque a pergunta vai ser feita ao verbo. Quem estuda muito? A pergunta é quem pratica a ação. Quem estuda? Você. Então, você passa a ser o sujeito. Por quê? Sujeito é o ser de quem se fala na oração. Nós estamos falando de você. Você é o sujeito. Só tem um núcleo, então ele é um sujeito simples. Porque você passa a ser quem, pessoal? O núcleo. Que nós vamos chamar de núcleo do sujeito. Ah, professor, e estuda muito. Aí nós vamos chegar no segundo caso, que é a segunda classificação dos essenciais, que é o predicado. Se sujeito é tudo o que se... é o termo de quem se fala, o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. O que foi que eu falei do sujeito? Disse que ele estuda muito. Nesse caso, nós chamaríamos isso aqui de predicado. Então, vejam só. No sujeito simples e no sujeito composto, fica assim. Se retira o sujeito e o que sobra é o predicado. Se retira o predicado e o que sobra é o sujeito. A oração é dividida em duas partes, sujeito e predicado. Quando o sujeito for simples ou composto, só aqui, quando ele for simples ou composto. Que vejamos só, vamos pegar esse núcleo aqui e esse núcleo aqui e formar só uma frase. Eu digo assim, o homem e você, pega o verbo aqui, ó, o homem e você, tem dois núcleos, é a palavra homem e a palavra você. O verbo, vamos pegar esse mesmo verbo, estudar.
Aqui são dois núcleos, então nós temos um sujeito composto. Se o sujeito é composto, o verbo passa a estar no plural. Aqui está no singular porque o sujeito é simples, só tem um núcleo. Então, simples, verbo no singular. Composto, verbo no plural. Então, estuda passa a ser estudam. Muito é o advérbio de intensidade. Então, o advérbio é invariável, não vai sofrer mudança, não sofre flexão. Então, quem é, vamos pegar aqui o verbo destacar, o verbo estudar. Aí a pergunta fica, quem é que estuda muito? O homem e você. Olha, pessoal, artigo, preposição, interjeição, conjunção, não podem ser núcleo. Então, o núcleo, palavra principal que ocupa a função de núcleo, é que nós chamamos de substantivo, e o pronome nós vamos chamar de pronome substantivo. Pronome substantivado. Aqui ele está na função de substantivo, mas é um pronome de tratamento, você. Na relação lá, na análise morfológica, nós temos o quê? Um pronome de tratamento, você. Então, quem é que estuda muito? O homem e você. Não é só homem e você, não. É o homem e você. Todo enunciado. Então, tem quantos núcleos? Já sabemos que é o sujeito. Tem quantos núcleos? Dois. A palavra principal é a palavra homem e a segunda palavra principal é a palavra você. Aqui é núcleo e aqui é outro núcleo. São dois núcleos. Se tem dois ou mais núcleos, nós vamos chamar de sujeito composto. Bem, o que foi que eu falei do homem e você? Eu disse que eles estudam muito. Aí nós temos tudo aquilo ou tudo que se fala do sujeito, nós vamos chamar de predicado. Lógico, predicado nós vamos estudar depois, mas de antemão nós temos que antecipar para poder dar ênfase ao ensino do sujeito. Então, estudam muito, nós vamos chamar de predicado. Depois nós vamos classificar esse predicado, se ele é verbal, se ele é nominal ou se ele é verbo nominal. Depois que tem esses três tipos. É muito fácil, basta que nós façamos as coisas parceladamente e com paciência. Então, o homem estuda muito. Quem estuda muito é o homem, sujeito sim, porque o núcleo é a palavra homem. Junta as duas, você estuda muito, você é quem pratica a ação, quem estuda muito é você, sujeito sim, porque o núcleo é você. Junta as duas frases, é isso? As duas frases. O homem e você estudam muito. O sujeito é o homem, estuda, o homem e você é o sujeito. Estuda muito é o predicado, é o que nós falamos dele. O ser de quem falamos é o homem e você, que nós vamos chamar o termo a quem que nós estamos nos referindo. Estamos nos referindo ao homem e a você. Homem é um substantivo, é um núcleo, é uma palavra principal do sujeito. E você é um pronome de tratamento, mas nós chamamos de pronome substantivado, é considerado como um substantivo, nós vamos chamar também de núcleo. E tendo dois ou mais núcleos, o sujeito é composto. Repito, dentro do sujeito simples, da oração, com sujeito simples e composto, você tira o sujeito, o que sobra é predicado. Você tira o predicado e o que sobra é o sujeito. Aqui fica assim, ó. O homem, na primeira oração, é o sujeito, então vamos chamar de simples. E o predicado é quem? Estuda muito.
muito, nós vamos chamar de predicado. Por que sujeito? Porque é o termo de quem estamos falando. Por que predicado? É tudo aquilo que estamos falando do sujeito. Então, o ser de quem se fala, sujeito. Aquilo que se fala do sujeito, predicado. Repito, quando a oração for composta por sujeito simples e composto, sai o predicado, fica o sujeito. Sai o sujeito, fica o predicado. Nada fica fora, nenhum, nem outro, nem um A, nem um Azinho, nem uma vírgula. Então, se nós pegássemos aqui, o homem e você estuda muito, aí ficaria como? Ficaria o homem e você. Nós chamaríamos isso aqui de sujeito composto. Por que sujeito composto? Porque tem dois núcleos, homem e você. Tiramos o sujeito da oração, desta terceira oração, e o que sobra é estudam muito. Então, estudam muito, nós chamaríamos de predicado. Repito, resumindo. Sujeito é tudo aquilo que falamos na oração, predicado é aquilo que falamos do sujeito. Aliás, o sujeito é o termo de quem falamos. Se eu dissesse assim, esse pincel é azul, quem seria o sujeito? Eu estou falando de quem? Esse pincel. Não é só do pincel, não. O pincel, não. É esse pincel. Não é o sentido, é aquilo que está explícito, aquilo que está escrito ou falado. Esse pincel é azul. Então, esse pincel seria o sujeito simples ou composto? Simples. Porque quem seria o núcleo? A palavra pincel. Esse seria um pronome que, morfologicamente, que sintaticamente nós vamos chamar lá na frente de adjunto adnominal do núcleo do sujeito simples. Porém, nós não vamos confundir a coisa, por isso que estamos trabalhando passo a passo. Então, esse pincel é azul. Esse pincel é o sujeito simples e é azul é o que? É o predicado. Esse pincel é o sujeito porque é o termo de quem eu estou falando. É azul é o predicado porque é o que eu estou falando do sujeito. Então, se eu dissesse, por exemplo, os homens, né? Os homens são velozes. Ora, vejam só que no nosso próximo encontro, os homens, atenção, os homens, a gente pensa que os homens se refere a tantos homens, mas nós estamos falando da palavra escrita ou falada. Não é da quantidade, do significado, não. Porque se eu estivesse falando do significado, seria um sujeito composto. Mas se eu digo assim, os homens, né? Então, quem é o sujeito? Os homens. Quem é o núcleo? Homens. Tem quantos núcleos? Só um. Então é sujeito simples. A gente vai pensar, porque sujeito homens está no plural, significa vários homens. Porém, nós não vamos atrás do sentido, da semântica. Semântica quer dizer o sentido da coisa. Então, não vamos atrás do sentido, nós vamos atrás da palavra em destaque. Aqui nós só temos uma palavra, homens. Pode estar no singular, pode estar no plural, mas só temos um substantivo escrito e falado. Nós nos referimos a homens. Então, homens só é o núcleo. Mas se eu disser assim, os homens e as mulheres são úteis para a vida.
Aí eu diria, eu estou falando de quem? Dos homens e das mulheres. Aí nós teríamos quantos núcleos? Dois. Seria homem e mulher. Só homem, mulheres. Né? Os não são núcleos. Que aqui vai ser artigo e preposição. O I, preposição. Então, preposição, artigo, essas palavras de interjeição, elas não podem ocupar a função de núcleo. Núcleo, principalmente, nós nos referimos a substantivo ou a palavras substantivadas, ok? São aquelas palavras que ocupam a função de substantivo. Quero finalizar isso aqui e dizer para vocês que na próxima aula nós vamos começar por isso aqui, que vocês estão vendo, o homem estuda muito. O sujeito está no início da oração, não está? Mas nós podemos colocar esse sujeito no meio ou no final da oração. Nós poderíamos dizer, estuda muito o homem. O homem passaria lá para o final. Continuaria sendo sujeito, porque é o elemento de quem nós estamos falando. Mas poderia dizer também, estuda o homem muito. O homem ficaria no meio da oração. Independentemente da posição, nós nos referimos ao ser de quem se fala na oração, como sujeito. E o predicado é tudo aquilo que falamos na oração. Falamos na oração a respeito do sujeito. Então, observem só. Sujeito simples tem um núcleo, sujeito composto mais de um. Aqui eu disse, você, o homem e você. Eu poderia dizer, o homem, vírgula, a mulher e você. Posso colocar vários núcleos, passando de um, é plural. Então, é composto, viu? Composto, quer dizer, composto, 1, 2, 3, 4, 5. Quando é só um, simples. Quando passa de um, é composto. Então, nós vamos trabalhar na aula posterior, sujeito oculto e indeterminado. O oculto é o que nós vamos chamar de desinencial, quando nós podemos identificá-lo. Ele não aparece explícito na oração, porém nós vamos conhecer através da desinência. A desinência é aquela finalizaçãozinha que nós vamos trabalhar bem explícito na próxima aula sobre tudo isso e muito mais. Fechamos aqui e na próxima aula a gente trabalha com o oculto e o indeterminado. Ok? Por hoje só.